Bom, boa tarde. Vamos então dar início ao nosso webinar Beabá da Comunicação para Startups e Empreendedores. Em primeiro lugar, gostava de agradecer, em nome da CIU Consulting, o convite do Expresso Emprego e da consultora Neves de Almeida, por estarmos aqui hoje. E queria também, obviamente, agradecer a todos os participantes que se inscreveram e principalmente aos que estão aí desse lado. É a minha primeira vez num webinar, estou um bocadinho nervosa, porque apesar da minha vasta experiência em apresentações, isto de não ver e ser vista é um bocadinho estranho, mas eu creio que vai ser estranha-se e depois entranha-se. É um bocadinho também assustador, mas eu vou pensar que isto é um bocadinho The Voice, só que eu não sei cantar, mas espero que não precisam de virar a cadeira, mas continuem desse lado. Para quem não me conhece, eu sou a Marlene Gaspar, tenho uma licenciatura em RP e Publicidade, tirada no INP. Nesta altura, se eu tivesse o público mesmo à minha frente, eu ia perguntar quem é que põe o braço no ar de quem é do INP, mas tendo em conta esta contingência, podem manifestar-se de outra forma. Tenho também uma pós-graduação em Marketing e Negócios Internacionais do ISCTE. Passei a minha vida praticamente profissional a trabalhar em agências de publicidade, em multinacionais. Estive 15 anos como responsável de marcas e os últimos 10 na Young & Rupika. As marcas são a minha grande paixão. Obviamente não estou a falar das marcas dos logotipos que estão prestados nas camisolas, mas eu encaro as marcas como pessoas, com identidade próprias. É assim que eu gosto de as trabalhar, que têm um feitio próprio, têm uma personalidade e que no fundo nós vamos ajudar a construir e a moldar quase como se de um filho se tratasse, porque é para isso que trabalhamos. Trabalhei grandes marcas como a Caixa Geral de Depósitos, BMW, Mini e outras marcas mais pequenas. No último ano lancei-me num projeto de criar uma marca própria e sou cofundadora e autora do Lisbon South Bay Blog, uma plataforma online que pretende catapultar uma região específica, que neste caso é a Margem Sul, e onde me tem permitido não só desenvolver as minhas competências, mas também desenvolver a minha competência de escrita, porque sou autora do blog. Também faço consultoria de marketing e comunicação e estou aqui hoje também porque faço parte e sou Associate Partner na CIU Consulting, num projeto que estamos a dar os primeiros passos na rota de comunicação que estamos a criar, no sentido de sair e de descentralizar a comunicação, o beabá da comunicação para startups e empreendedores, um projeto que foi iniciado pela CIU Consulting em 2015, porque é o parceiro da Acredita Portugal, e desenvolveu uma metodologia própria, que vamos falar um pouco mais à frente, e que lhe permitiu ganhar estas competências, e um dos prémios que é dado às empresas vencedoras da Acredita Portugal é precisamente o serviço e esta plataforma que a própria CIU conseguiu criar, e neste aspecto estamos a dar um passo 2, que é levá-la a vários pontos do país. A rota vai ser conhecida também um bocadinho mais à frente, poderão acompanhar e ver se passa também um pouco perto de onde vocês estão. Em resumo, e para ajudar a ter uma ideia, este é o meu percurso profissional, agências multinacionais, marcas multinacionais, até que o último ano foi precisamente ao contrário, começar uma marca mais pequena, e tem sido um desafio também muito interessante. Os projetos de consultoria também são feitos através de clientes de agências de publicidade e clientes diretos. Começando então a nossa apresentação, escolhi neste caso uma frase de Napoleon Hill que eu acho altamente inspirador, que é: cuide dos seus sonhos como se fossem filhos da sua alma, os verdadeiros motores daquilo que tanto anseia. O que eu gosto mais nesta frase é, ele não diz para nós sonharmos como normalmente somos incentivados, e ainda bem, ele diz para cuidarmos dos nossos sonhos, porque cuidar dos sonhos é precisamente isso, é como uma flor, nós temos que a regar, temos que cuidar dela para que ela se concretize. E é isto que nós queremos também fazer aqui. Ser empreendedor ou iniciar uma startup ou até desenvolvê-la é construir um sonho, mas ela precisa de ser cuidada, ela precisa de ser regada para chegarmos onde queremos. É super importante em termos de comunicação saber contar a história. Nós até podemos ter uma história muito interessante da nossa startup, mas se não a contarmos da forma certa e se não a fizermos ouvir de forma a que as pessoas sintam-se atraídas por ela, vai ser mais difícil o nosso trabalho. E, portanto, a nossa forma de contar aqui esta história foi com uma estratégia da ironia, onde vamos buscar alguns exemplos de banda desenhada que nos ajudam a fazer o paralelismo e muitas vezes até a especificar as necessidades das startups versus as empresas corporate ditas maiores.
E neste caso começamos logo com um dia numa empresa corporate e numa startup. Obviamente que numa empresa corporate também há as suas dificuldades, mas um bocadinho o suor e o talento é para um bocadinho manter o status quo. Numa startup nós temos que fazer precisamente o contrário, estarmos sempre a criar e a trabalhar. Mas uma startup é um bocadinho como um filho e, portanto, tem muitas dificuldades, mas também tem muitas recompensas e é isso que nós queremos fazer. No fundo, o nosso objetivo e o objetivo das startups é fazerem um caminho de nascerem como uma startup e tornarem-se empresas sólidas, sustentáveis e lucrativas. E como ser um empreendedor? Em primeiro lugar, não basta querer, mas temos que começar por aí. E, portanto, citando Martin Luther King, é preciso ter um sonho e esse é o primeiro passo. Depois é pensar grande. E quando digo pensar grande, não é pensar à grande, é pensar em grande, da forma como nós vamos conseguir conquistar o nosso espaço e não sermos limitados naquilo que estamos a criar. Depois é preciso pesquisar, é preciso melhorar e perceber quais as competências que não temos para poder aprofundá-las. Um exemplo aqui hoje é quem não tem competências na área de comunicação, estamos cá nós para fazer esse apoio. Por outro lado, fazer listas e planeamento. Isto é fundamental, é uma tarefa muito mais burocrática, mas à medida que a pomos no papel, ela vai sendo muito mais fácil de concretizar e de termos orientação para saber aquilo que já conseguimos conquistar. Depois, em quinto lugar, aparece aprender com o sucesso dos outros. Eu acrescentaria aqui com o sucesso e também com o falhanço. Os exemplos, quer bons, quer maus, são importantes do como fazer e o como não fazer para conseguirmos ter uma luz e é com base nos exemplos que muitas vezes conseguimos progredir. Depois, uma fase também importante e que nem sempre gostamos de o fazer é ser confiante e um bom apresentador. Se nós não temos confiança no nosso próprio negócio e se não estamos completamente confortáveis a apresentá-lo, é muito difícil vendê-lo, é muito difícil que acreditem em nós. Portanto, essa é uma competência necessária para que estejamos como peixe na água. Depois, continuar a trabalhar, é um bocadinho óbvio, mas sem trabalho nada se consegue, e continuar a trabalhar no sentido do crescimento. Nós não podemos nunca, criando uma startup e ela estando já num caminho interessante, baixar os braços e dizer eu não preciso de fazer mais nada, só preciso de manter o que tenho. Isso para já porque não acontece e muitas vezes é mais difícil manter clientes do que conquistar novos. Depois outro que também é preciso ser muito inteligente, que é obviamente em salvar dinheiro, no sentido de guardar dinheiro para eventualidades, sendo que numa empresa uma eventualidade é uma coisa muito provável de acontecer e portanto precisamos de estar preparados para isso. E the last but not the least, construir a equipa é provavelmente o tema mais difícil, mas que é fundamental para estarmos preparados para o nosso negócio. Eu trago-vos aqui um vídeo que não tem grande resolução porque não o consegui sacar de melhor forma, mas com alguém que é, ou que foi, neste caso, extremamente inspirador e gostava de partilhar convosco. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it. You got to have passion. And I think that's the high order bit. The second thing is you've got to be a really good talent scout, because no matter how smart you are, you need a team of great people, and you've got to figure out how to size people up fairly quickly, make decisions without knowing people too well, and hire them, and see how you do and refine your intuition, and be able to help build an organization that can eventually just build itself. Because you need great people around you.
E então, com este inspirador Steve Jobs, falamos ou retomamos a ideia de que recrutar talento é fundamental para o sucesso de um negócio. E contar a história ou como criar buzz numa startup sem gastar uma fortuna, porque nós sabemos que trabalhar em comunicação é necessário ter muitas vezes um budget bastante generoso. E nós aqui, na Seiyu Consulting, pensámos numa forma de corresponder às necessidades, por um lado, e por outro lado, à capacidade que as startups têm de criar um modelo específico para quem está a ser empreendedor. E há 3 perguntas com as quais nós temos que conseguir responder. Why, how, what? Ou seja, o quê? E aí começamos com a criação de uma estratégia de comunicação eficaz para startups. Ela é pensada, ou a estratégia de comunicação é adaptada à dimensão do negócio. O porquê? Porque nós precisamos de alavancar o posicionamento da marca e comunicá-lo. E como? Através das quais as ferramentas capazes de minimizar os custos associados a esta tipologia de planos e maximizar o impacto. Em Portugal, o empreendedorismo, e vamos passar aqui só para fazer um ponto de situação mais atualizado, como é que está o tecido empresarial, e as startups acabam por serem responsáveis de 6,5%. São também responsáveis por 18% do novo emprego, e tendo em conta a conjuntura e os dados estatísticos na taxa de desemprego, é um número bastante importante, e daí o relevo que se está a dar, e muito bem, às startups. Em 3 anos, menos de 50% apresenta atividade, portanto há aqui um risco que é natural e que é preciso ter consciência dele e trabalhar para fazer parte da metade bem-sucedida. E ao fim de 5 anos temos 40% de taxa de sobrevivência. Estamos aqui também porque nós queremos que todos vós façam parte destes 40%, e para isso há que trabalhar todas as componentes, nomeadamente a comunicação. O perfil do empreendedor tem que ser uma pessoa apaixonada, tem que ser uma pessoa ambiciosa e tem que ser uma pessoa enérgica. Ou seja, tem que ser uma pessoa que esteja aqui para isto e que acredite que efetivamente vai fazer a diferença. Em primeiro lugar, tem que se posicionar de uma forma em que há 10 coisas que um empreendedor nunca pode dizer. Em primeiro lugar, está a falar de igualdade, retidão, equity entre amigos. Isto, em termos de negócio, não pode pensar que está a fazer um favor para um amigo. Depois, dizer que o dia tem imensas horas. Isso não existe nem para um empreendedor, e aqui para nós que ninguém nos ouve, acho que não existe para ninguém, temos sempre falta de tempo. Por outro lado, sorte, obviamente que contamos com ela, e se tivermos é muito bom, mas não podemos dá-la como dado adquirido. Um empreendedor também nunca diz keep the change, nunca diz fique com o troco. Não, todos os tostões têm que ser contados, todos fazem falta, e portanto não podemos nos dar ao luxo de viver o tal à grande, como falou. Também, como falei no início, também nunca dizemos que estamos aborrecidos, isso não existe. Há sempre coisas a acontecer, nem sempre as melhores, mas não há coisas chatas no sentido de nada acontece. Depois, também não queremos um emprego, ou não se pode dizer que haja um emprego confortável. Mais uma vez, aqui não acho que seja exclusivo dos empreendedores, porque hoje em dia já não há empregos confortáveis e todos nós temos que dar o nosso melhor. Por outro lado, também não podemos dizer, vou fechar tudo e agora vou de férias e o mundo também vai de férias, porque isso não acontece. Também sabe que, apesar de depender muito dele o sucesso do negócio, nem tudo acontece ou nem tudo está à sua volta. Depois, também não pode dizer que o seu negócio não é o seu bebê. É como se fosse mais um filho, começámos por fazer essa analogia. E, portanto, também para ele é impossível dizer que pode se dar ao luxo de desperdiçar alguma oportunidade. Posto isto, o modo mais seguro de falhar é não se determinar ao sucesso e, portanto, é fundamental que quando tenhamos uma atitude empreendedora que se dê tudo, mas que estejamos preparados, obviamente, para isso. E porquê é que as startups falham? Porque há pouco vimos que apenas 40% ao fim de 5 anos sobrevivem. Eu diria que a resposta tem muito a ver com falta de foco. O foco é fundamental para nós conseguirmos fazer um bom trabalho. Mais uma vez, não é uma exclusividade dos empreendedores, em todo o nosso trabalho deve ser assim.
mas é um dos principais motivos. A falta de perspectiva e feedback acaba por ser um ponto. Nós muitas vezes achamos que é tudo relativamente simples, é só fazer isto, só que o só fazer isto não é bem ir do ponto A ao ponto B em linha reta. É preciso conseguir contornar alguns obstáculos. Depois, muitas vezes, o nosso negócio é baseado numa ideia que efetivamente não resolve o problema. Ou seja, acontece diariamente termos milhares e séries de ideias que muitas vezes até achamos, epá, esta é fantástica, e por vezes acabamos por ter aquela decepção muito pouco tempo depois e dizer, epá, afinal isto não é assim tão bom. Ou quando começamos a avaliar os entraves dessa ideia, acabamos por nos aperceber que nem sempre é tão simples como idealizámos inicialmente. Esta também é chata, mais uma vez não é só característica das startups, que é ficarem sem dinheiro. É muito importante em qualquer negócio e até na nossa vida pessoal conseguirmos balancear, ter aqui um excelente equilíbrio entre sermos otimistas, mas que não seja excessivo, e por outro lado a dura realidade que temos que enfrentar. E a vida ou a mente do empreendedor tem que saber equilibrar muito bem estas duas situações. Depois, por outro lado, produz conceitos e não produtos completos. Ou seja, nós, quando pensamos só numa das partes e deixamos os restantes, por vezes acabamos por incorrer em riscos. Este exemplo de spam é muito interessante, porque muitas vezes estamos a pensar até em nível de marketing, como é que nós vamos dar um brinde, por exemplo, no final do evento. Se esse brinde não for relevante, como todo o resto da comunicação, se não for pertinente e se não estiver enquadrado naquilo que a marca está a comunicar, acaba por ser como o spam da nossa caixa de e-mail, diretamente para o lixo, e aí estamos, obviamente, a desperdiçar recursos. Depois, muitas vezes, adia-se o lançamento. Há aquela questão de, quando somos obcecados pela perfeição, no sentido de, vou demorar imenso tempo a imaginar, a idealizar ou até criar um logotipo, depois é muito difícil sair da cepa torta e muitas vezes podemos ser ultrapassados por um outro parceiro e temos que também ter esta iniciativa de fazer algo mais direcionado. Depois também as lacunas na estratégia, pode haver falhas. Obviamente que nós tentamos ser 360 e pensar em tudo para que nada nos escape, mas a verdade é que temos que pensar em todas as componentes. Aqui estão alguns exemplos, mas a comunicação é sem dúvida uma delas e por isso também estamos aqui hoje. O Steve Jobs acabou por fazer este enquadramento da necessidade de uma boa equipa e às vezes até podemos ter muitas pessoas, mas não temos a equipa necessária, no sentido de não temos de ter o talento de que é preciso. Hoje em dia há este estigma de, a partir de uma certa idade, já é muito mais difícil considerar emprego. Nas startups já nem é tanto pelo perfil da idade, mas como é que eu consigo aliciar, captar, atrair talento quando não tenho condições para oferecer o mesmo que, por exemplo, umas grandes empresas podem fazê-lo e conseguir atrair e motivar essas pessoas, esse talento, a ficar connosco. Isto é uma das dificuldades que também se sente. E depois é sempre importante, e falámos já nisto, de ouvir os erros e os sucessos dos outros, mas por vezes também se ouvem maus conselhos. E neste caso é preciso perceber aquilo que efetivamente devemos ou não escutar. Há aqui esta analogia muito engraçada entre o entrepreneur, o empreendedor e o entrepreneur, que no fundo é o wannabe empreendedor, é aquele que quer ser, provavelmente nunca chega lá e que acha porque tem alguns contactos nos amigos que vai conseguir sustentar o seu negócio. Não, temos que perceber exatamente quem são os nossos clientes, temos que conhecer os seus pontos críticos para poder ajudar e criar resposta nesse sentido. Depois, muitas vezes pensa-se muito pequeno. Nós somos um país pequenino, mas de grande talento e, portanto, não precisamos de pensar à semelhança da nossa dimensão geográfica. E quando pensamos num grande plano, então, quais são as suas margens? Obviamente que nós não podemos ser redutores, temos que ser um bocadinho mais vastos. Por outro lado, também as startups falham por falta de capacidade de adaptação. O mundo
corre a uma velocidade veloz, o nosso target group muda diariamente. Nós sabemos que hoje em dia temos uma população envelhecida e muitas vezes não tratamos os jovens ou não comunicamos com os jovens da forma que eles ouvem, da forma que eles escutam, nos espaços onde eles estão. E, portanto, temos que ter esta capacidade de adaptação e, mais uma vez, aqui na nossa história que escolhemos uma forma meio irónica para contar os passos que queremos falar, a diferença entre o verdadeiro empreendedor e aquele que quer ser empreendedor. Muitas vezes está tão centrado nele próprio que ele acha que toda a gente o quer ouvir e que acha que está a ser muito interessante. Mas o verdadeiro empreendedor, ele é muito mais interessado no que os outros têm para dizer do que o que ele próprio tem para dizer. E é aí que ele vai buscar o seu know-how e mostrar que está interessado o tempo todo. Last but not the least, também o marketing, ou seja, não ter uma estratégia de marketing, não ter noção desta importância para as empresas e para o sucesso das mesmas faz com que muitas vezes aconteça não conseguirmos o sucesso. E por isso, mais aqui uma ironia, nós não podemos achar que as redes sociais ou que a nossa rede de contatos por si só nos vai salvar todos os problemas. Muitas vezes até se diz que os dados do Facebook, nomeadamente em likes, são a métrica da vaidade, porque efetivamente eles não contabilizam quem é que gosta verdadeiramente do nosso negócio. Uma parte deles são nossos amigos, muitas vezes clicam lá por solidariedade e, portanto, temos que pensar muito mais além dessa rede. Nós estamos a falar para um target que temos que o definir e ele não passa, obviamente, pelo nosso grupo de amigos e ou de contactos. Então entramos no cenário das startups. Obviamente que há sempre esta diferença e nós dirigimos esta apresentação nesta analogia entre uma grande empresa e uma startup para percebermos que efetivamente elas têm que se comportar de formas diferentes, porque elas têm efetivamente características diferentes. E numa startup é um bocadinho fazer o que eles dizem, menos do que dizer o que eles fazem. Portanto, o market research é quase uma lógica inversamente proporcional. Quando estamos a trabalhar e a pensar na nossa empresa, na nossa startup, vamos direcioná-la ou para a comercialização de produtos ou para a comercialização de serviços. E neste caso, quando nos focamos na comercialização de produtos, temos que pensar numa série, obviamente, de características, nomeadamente o packaging, como é que eu vou embalar o meu produto. O próprio design. O design é fundamental, não só para mostrar o posicionamento da marca, não só para lhe dar a tal identidade. Pensem no design um bocadinho como o nosso cartão de cidadão, mas naquele em que nós temos que ficar muito bem nas fotografias e no cartão de cidadão isso não acontece. Porquê? Porque nós olhamos para o cartão de cidadão e ninguém nos diz como é que nós somos, como é que é a nossa identidade, como é que é a nossa personalidade. Mas, por exemplo, quando nós nos vestimos, estamos a dar aos outros uma mensagem do nosso estilo, de como é que nós somos. O packaging, neste caso, o design, também funciona dessa forma. Depois temos, obviamente, que pensar muito bem a nossa presença online. O canal digital está cada vez mais a alavancar os consumidores, está a trazê-los até nós e, portanto, é um canal importantíssimo. Obviamente que se estamos a vender produtos, a distribuição e a promoção são mais componentes que não podemos de todo descuidar. Se nos direcionamos para serviços, também temos que pensar em comunicação mais destinada ao nosso produto. Como a brochura corporativa, é fundamental termos uma carta de apresentação, se assim quisermos dizer. Pensar como é que nós nos vamos dirigir aos mídia para que eles possam falar de nós e temos que ser sexys o suficiente para que os atrair nesse sentido. O que é que eu tenho de distinto, o que é que eu tenho de diferente para que eles possam comunicar. Mais uma vez, a presença online é característica, quer venda serviços, quer venda produtos. E, em termos de serviços, pode ser não uma necessidade inicial, mas como é que eu vou, mais à frente, encontrar um espaço físico para poder vender os meus serviços. E posto isto, entramos no core da nossa apresentação, no sentido de o plano de comunicação. Eu vou fazer um plano de comunicação ou vou-me dirigir business to business, portanto, de empresas para empresas, ou business to consumer, para os consumidores finais. Esta é mais uma decisão do que é que o meu negócio vai ser e que tem que ser pensada antes de passarmos à fase do plano de comunicação.
E, normalmente, há uma certa aterrorização por parte do empreendedor, que é: eu tenho que fazer um plano de marketing, espera aí, vou fazer um plano de marketing estratégico, vou fazer um plano de marketing de negócio, vou fazer um plano de marketing tático, como é que eu consigo conciliar isto tudo? Eu não tenho equipa, como é que isto vai ser feito? Ai. Para tudo, não é preciso haver um ai, vamos simplificar e vamos deixar de pensar num plano de marketing, não que ele não esteja subjacente, mas vamos olhar e focar num plano de comunicação. E o plano de comunicação pretende fazer 2 objetivos claros e incisivos. Primeiro, vai construir conceitos, e é fundamental que esta construção seja pensada, alinhada e estrategicamente coerente com o caminho que nós pretendemos seguir, nomeadamente definir o rumo e o motor da expressão que nós vamos querer ter e da forma como queremos ser conhecidos e reconhecidos. Ou seja, o plano de comunicação vai expressar isso mesmo, vai expressar a marca, vai expressar a forma como nós vamos comunicar. E para isso nós precisamos de criar personagens de startup. Escolhi aqui uma figura que gosto muito, que consegue assumir várias identidades, consegue ser muito mais do que estas que aqui estão, várias pessoas diferentes. E muitas vezes, como empreendedor, nós também temos que assumir não várias pessoas diferentes, mas diferentes papéis para conseguirmos vender e bem o nosso negócio. Nomeadamente, até tem a ver com o aliciamento em termos financeiros. Quando nós trabalhamos para uma grande empresa, recebemos aquele ordenado certinho ao fim do mês e até nos deixa alguma posição confortável com isso, mas se fizermos coisas muito bem feitas, o recibo de ordenado normalmente não muda muito. E há sempre aquela frustração de: só isto? Quando estamos a lançar um negócio, o primeiro dinheiro que cai, e aqui nem estamos a falar do montante, é motivo para abrir garrafas, chamar os amigos todos e gastá-lo quase todo na primeira rodada, mas a verdade é que em termos de motivação é completamente diferente para um empreendedor que é para um trabalhador numa grande empresa. E é fundamental pensar no tal marketing, na tal branding, como é que nós queremos que a nossa marca seja vista. Nós aqui escolhemos uma série de logotipos que assumem todos a mesma cor, mas um logotipo, como nós sabemos, muitas vezes a forma por si só já é o suficiente para o identificarmos. Neste mundo com tantas marcas, com tanta coisa a chamar-nos a atenção, com tantos estímulos, como é que nós vamos conseguir ter uma identidade distinta, uma identidade que nos faça ser reconhecidos? Obviamente que temos que pensar na base de esforços de marketing para o conseguir fazer, temos que pensar no posicionamento que vamos alinhar, temos que criar uma ligação entre o cliente e a empresa e trabalhar essa ligação entre o cliente e a empresa de forma a criar um relacionamento sustentável a longo prazo. Volto a dizer, muitas vezes é muito mais difícil manter um cliente do que conquistar um novo. Essa é a fidelização, é o verdadeiro desafio de qualquer negócio, seja de uma grande empresa, seja de uma startup que esteja a começar. E é preciso que essa ligação entre o cliente e a startup seja alimentada de forma a que seja sustentável e que ele continue connosco e não nos queira largar. Ou seja, termos uma marca forte automaticamente implica termos uma marca mais valiosa. Ontem li no Dinheiro Vivo que uma self-made woman que chegou a ser comparada ao Steve Jobs, que lançou uma empresa que ao fim do ano valia cerca de 9 milhões de dólares na área de diagnóstico, porque ela foi disruptiva e conseguiu criar diagnósticos e exames em que os resultados eram dados em muito menor espaço de tempo. Ela, ao fim de um ano, foi avaliada a fortuna dela em quase zero. O que é que aconteceu aqui? Ela não entregou a promessa. A promessa era eu dar um diagnóstico em menor espaço de tempo. O que aconteceu foi, começou a ser colocada em causa os diagnósticos em si, ou seja, não eram totalmente confiáveis. E isto arruína qualquer negócio. E uma pessoa que foi capa da Forbes e de vários artigos, num ano consegue perder uma fortuna e que vai ser muito difícil reerguer. Fidelização, já falámos aqui, nada como reter um cliente, é fundamental. E a fidelização também se faz com base
no crescimento da conquista de novos clientes, porque quando eu tenho um cliente fiel, ele é o meu primeiro embaixador. Pensem num cabeleireiro, se eu tiver uma pessoa que vá sempre àquele cabeleireiro, vai recomendá-la seguramente à sua rede de contactos. E daí que pensar que manter um cliente é tão ou mais importante do que conquistar um novo, é porque ele acaba por não só estar sempre connosco, mas trazer-nos outros clientes. Porque mais clientes também, obviamente, traz mais negócio e é para isso que todas as startups, todas as empresas, neste caso não só as empreendedoras, trabalham, é para conseguir mais negócio. E, portanto, os consumidores cada vez mais procuram produtos, é um facto, mas produtos por si só, se forem uma commodity, eles não querem distinguir, e daí o sucesso das marcas brancas. Mas o que eu posso distinguir-me ao nível do produto é também ao nível da experiência de compra, ao nível do serviço. Eu posso adorar ter uma love brand porque sou completamente apaixonada por uma marca automóvel e se for 2 vezes, aliás basta uma por vez à oficina e for maltratada, vai começar a criar problemas na engrenagem. E se calhar quando eu tiver que mudar de carro, mais facilmente saltarei para outra marca. Este tipo de experienciação com a marca é fundamental e a experienciação com a marca é em todos os pontos de contacto que nós temos com ela. Nos serviços, este exemplo é igualmente válido. E passamos então para uma definição do que é isto de brand equity, que é a equidade das marcas. É um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, o seu nome e o seu símbolo que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa. Ou seja, o brand equity é este conjunto todo dos serviços, da própria marca, do peso da marca, da fama da marca, da forma como as pessoas veem a marca, tudo isso faz parte deste brand equity. Por isso é que às vezes é tão difícil avaliar uma marca, até financeiramente. Ela muitas vezes, a maioria das vezes, vale muito mais do que a sua faturação. Estou a falar, por exemplo, de uma Coca-Cola que tem um valor de marca incalculável e, portanto, é fácil perceber este exemplo. Porque uma marca não é só um logotipo. Uma marca não é só um produto. Uma marca é todo este conjunto e ela cria emoções, cria laços, cria relações. O Just Do It foi uma forma também muito eficaz de, aparentemente, conseguir chegar a pessoas que nem sequer gostavam de fazer desporto. Na altura que esta marca foi lançada, criaram um headline muito engraçado que dizia "Sofres mais quando não fazes", que basicamente dirigia-se às pessoas que ficavam muito mais tristes quando não faziam desporto, ou porque não se quiseram levantar mais cedo da cama, ou porque se atrasaram, não interessa quais os motivos, porque perceberam, quando começaram a fazer desporto, o bem que aquilo lhes fazia. Não estou a falar só no corpo, não passaram a ser boas como ao milho depois de fazerem uma sessão intensa de treino no ginásio, mas que aquilo lhes traz em termos de valor, em termos de comportamento e até para a melhoria do seu dia. E uma marca, e eu vou citar a citação de Brand Gap, uma marca é o feeling que nós temos acerca do produto, acerca do serviço e até da imagem que nós temos acerca da organização. Daí que a reputação seja algo tão importante, seja algo tão fundamental a ser trabalhado pelas marcas, porque, mais uma vez, e aqui percebemos o exemplo, uma marca não é por si só um logotipo. Não é, a Nike não é só aquele símbolo, ela é muito mais do que isso, representa muito mais do que isso. Porque uma marca transmite-nos sensações, transmite-nos sentimentos e transmite-nos percepções. Nós temos relações com as marcas. Temos marcas que adoramos, temos marcas que não gostamos, que odiamos, efetivamente, e aquelas marcas que não nos dizem, não nos aquecem, nem nos arrefecem, pura e simplesmente são marcas que nós não lhes damos importância. E nós também não queremos que a nossa marca seja vista assim nos nossos clientes. Porque quem define as marcas, obviamente que há uma equipa de marketing e de comunicação a definir uma identidade para as marcas, mas no fundo elas são definidas pelas pessoas. Eu até posso ter um trabalho gigante em criar uma personalidade para uma marca e o meu cliente interpretá-la de outra forma. E, portanto, elas são definidas por pessoas, não são definidas por empresas, mercados ou públicos. E a marca, mais uma vez, cria relações de fidelidade, relações, muitas vezes, até de necessidade, quando nós dizemos assim, eu só consigo gostar daquele tipo de cereais, daquela marca. Isso é uma relação que é muito difícil de destruir, mas que também, se fizermos o caminho errado,
Se cometermos muito erros, pois é um bocadinho como os amigos ou até com os conhecidos. Não nos lixem os calos muitas vezes, porque nós também não temos assim toda a paciência do mundo. E por isso é que é tão importante criar emoções, e as marcas não é aquilo que nós definimos para elas, elas são o que se dizem, ou o que os clientes dizem que ela é, acaba por ser isso. E temos de trabalhar também na diferenciação versus posicionamento. Muitas vezes estes dois termos até parecem semelhantes, mas não são e têm que ser analisados de forma distinta. O posicionamento é concentrar numa só ideia, idealmente numa só palavra, a definição da empresa na mente dos consumidores. Por exemplo, dou um exemplo muito óbvio, mas Volvo, normalmente associamos, se eu tiver que dar o posicionamento, a segurança. A marca trabalhou tantos anos nesse sentido que automaticamente na mente do consumidor ele identifica como uma marca segura. A diferenciação já é a criação ou a demonstração de características únicas, é aquilo que me distingue, é aquilo que me faz ser diferente dos outros, faz-me ser diferente da concorrência. E, portanto, não ser, no fundo, nós aqui procuramos com a diferenciação ser a ovelha negra, mas neste caso no bom sentido. A ovelha negra porque é que se distingue, não é porque é a maldosa, pelo contrário. E a verdade é que quando estamos a definir a nossa identidade, há demasiadas opções, há muitas ofertas semelhantes e daí a commodity não ser valorizado e conseguir fazer de uma commodity, por exemplo, algo diferente. Houve uma marca, a Renova, que acabou por conseguir fazê-lo muito bem, porque papel higiênico é, para mim, provavelmente uma das maiores commodities. Aquilo tem uma utilidade específica, que não preciso de explicar qual é, e, portanto, eu não estou disposta a dar um valor exorbitante por um papel higiênico. Até que alguém teve a brilhante ideia, não estou a ser irónica, estou a parabenizar a pessoa que se lembrou disso, de tornar o papel higiênico um elemento decorativo e ao colori-lo nós estamos a conseguir dar-lhe valor e por isso aquilo fica tão giro naquela casa de banho que se calhar eu estou disposta a dar 6 euros por 6 rolos de papel higiênico. Este disposta custa um bocadinho, mas acaba por ser compensado pela beleza ou pela estética que eu acabo por conseguir dar um toque pessoal, por exemplo, na decoração. Então, diferenciação versus posicionamento é importante porque eu preciso de perceber quem é que é o XPTO, e o XPTO estamos a falar obviamente de uma marca ou de uma empresa, o que é que ele faz e porque é que ele é relevante, porque é isso mesmo que nós procuramos, as marcas procuram ser efetivamente relevantes, é para isso que trabalham. Depois temos que responder a algumas questões, que é se é simples, se é intemporal, se é versátil, se é memorável. Mais uma vez o relevante está aqui, não foi lapso, é mesmo de propósito, porque relevante tem que ficar lá, tem que se tornar útil. E por outro lado, temos que pensar para quem é que estamos a falar. E esta imagem eu acho que ilustra muito bem, já que não podem ver, ao menos esta imagem consegue ilustrar muito bem que nós temos que especificar quem é o nosso target. Aquela resposta de para quem é que vamos falar para todos, isso não existe. Obviamente que o todos até podemos ter a sorte que algum dia o todos nos ouça, mas se eu não falar de forma específica para quem é o meu target group, que no fundo, no meio destes todos, eu tenho que o identificar, tenho que o classificar, tenho que o conseguir perceber e não é uma classificação de dos 18 aos 25, entre a classe A e classe B. Esse tipo de identificação por si só também é extremamente redutor. Tem muito mais a ver com interesses, tem muito mais a ver com personalidades, com experienciações, com o que valoriza. O mundo mudou. As marcas de luxo já perceberam que o verdadeiro luxo não é ter poder para comprar as marcas. Esse também é importante, obviamente, mas o verdadeiro luxo é o tempo e o que fazemos com ele e podermos ter experienciação de boas marcas e de coisas boas, mas com quem nós efetivamente gostamos de passar e de estar e de ter esse tempo. Portanto, é necessário identificar os grupos-alvos, os segmentos, para quem é que nós estamos a falar, quais são as prioridades deles, os tais valores, o que é que os preocupa, o que é que os preocupa é importante, porquê? Porque o meu produto, o meu serviço pode ser uma solução para eles e aí eu consigo trabalhar reputação por um lado e estar a responder a uma necessidade por outro e faço com que a tal relação de proximidade seja muito mais interessante. Depois, obviamente, precisamos de pensar quem é o nosso cliente ideal e ver como é que nos relacionamos emocionalmente. O relacionamento emocional é extremamente
importante na estratégia de fidelização de um cliente. Eu não posso descuidar esse fato, porque, mais uma vez, volto a dizer, a fidelização é algo muito difícil de conquistar, mas uma vez conquistado não podíamos ter ou não poderemos ter melhores embaixadores e representantes do nosso serviço, do nosso negócio ou da nossa marca. Volto a dizer, relevante. É extremamente importante ser relevante. O que é que eu posso ser útil? O que é que eu posso resolver? O que é que eu posso dar ao meu cliente? Depois é analisar a concorrência e a direta e a indireta. E aqui eu não tenho que estar sempre a chegar primeiro. As estratégias diferentes. Muitas vezes há o líder e, assim, quem não tem unhas não toca viola, e se eu não consigo chegar ao líder porque não tenho condições para tal, eu posso criar o meu posicionamento próprio para ter o meu mercado e conseguir vencer no meu negócio e conseguir ser bem sucedido. Portanto, eu tenho que me saber posicionar e saber quem são os meus clientes diretos e indiretos. Muitas vezes focamos só nos diretos e esquecemos como o mundo mudou, as empresas procuram cada vez mais alargar as suas competências e às vezes podemos ser ultrapassados por um cliente indireto, lá está, que não era o seu core business, mas que entretanto se apercebeu daquela necessidade e vai oferecer ao meu cliente o meu serviço. E uma vez conquistado, lá está, vai ser muito mais difícil, conquistado por outro, vai ser muito mais difícil trazê-lo outra vez de volta. E a promessa da marca que temos que entregar, da marca, do valor que nós criamos, é o que é que motiva, quais são os valores corporativos, como é que está a crença no setor. É muito importante saber qual é o setor onde eu estou inserido, como é que ele está a ser avaliado e visto pelos outros. E o que é que eu faço melhor? O que é que torna a minha empresa grande? E aqui, quando estamos a falar em empresa grande, não é grande em termos de dimensão, é grande no sentido de única, no sentido de distinta. O que é que ela faz? O que é que ela oferece que os outros não oferecem? E a essência da marca é também pensar um bocadinho à la longo, um bocadinho onde é que nós vamos estar daqui a 5 anos. Obviamente não temos uma bola de cristal, mas nós temos que trabalhar para um objetivo e temos que saber dizer o que é que queremos fazer, onde é que queremos estar daqui a 5 anos. Tentar explicar a empresa ou a marca numa palavra. Falámos há pouco também do posicionamento. A minha marca é igual a, e encontrar algo que verdadeiramente a defina. E como é que eu quero ser conhecida? Eu quero ser conhecida porque sou muito cara, quero ser percepcionada como luxuosa, ou quero ser percepcionada como uma marca competente, quero ser percepcionada como uma marca de design. Portanto, eu preciso de perceber, ou aliás, neste caso, identificar como é que eu quero ser conhecida para trabalhar nesse sentido. Que problema é que eu soluciono? O que é que eu consigo resolver ao cliente que os outros não conseguem resolver? Ou mesmo que consigam, que não o façam tão bem como eu faço. E depois, obviamente, também temos que pensar nos canais de marketing iniciais que vamos utilizar. A mensagem é algo que é muito importante e eu gosto muito desta frase porque, mais uma vez, aqui a marca é vista como uma pessoa, como uma identidade. E a marca, efetivamente, é aquilo que é quando as pessoas falam dela e ela não está presente. É um bocadinho como as pessoas, sabem? Quando nós estamos com alguém na sala e de repente ela saiu e diz: ela é muito fixe, é espetacular. Ou então, por outros caminhos não interessantes aqui exemplificar, mas acabamos por ser mais honestos quando dizemos isso. E em relação às marcas temos essa vantagem. Nós, se tivermos uma relação com uma marca, somos totalmente honestos porque ela geralmente não está na sala. Em termos de organização ou de um tal organigrama, quando temos um emprego corporativo, nós sabemos muito bem identificar, pelo menos na maioria das vezes, nem sempre isso acontece, mas sabemos muito bem identificar quem faz o quê, quem é que manda, who is in charge, todas essas coisas. Quando temos quando somos empreendedores e temos uma startup, sabemos sempre quem é que está in charge, mas no fundo nunca sabemos muito bem. Nós reportamos a tanta gente e quando falamos a tanta gente é desde o cliente, desde a equipa, desde o fornecedor, desde o parceiro, o investidor e depois vem mais os advogados e enfim, temos que reportar a uma série de pessoas porque no fundo é esse o nosso papel. E é importante contarmos então a história com aquilo que as pessoas querem ouvir. E o storytelling é fundamental para eu conseguir chegar às pessoas. Nós escolhemos aqui trazer uma banda desenhada de forma irónica para fazer a distinção entre uma empresa, um empreendedor
que queira apostar numa startup e aquele que trabalha para uma organização. E isso é muito interessante numa forma de como é que eu estou a contar a história. Pode ter sido a estratégia certa ou errada, mas mais vale arriscar e conseguir chegar à mensagem de uma forma diferente do que trazer um conjunto de slides que acabam por não fazer essa distinção. E para contar uma história, eu não vou de repente para a rua e vou, agora vou contar a minha história. Eu tenho que me sentar e perceber quais são os valores que a minha empresa tem, quais são os valores para essa equipa, se são os mesmos, qual é o contexto, quem são os principais opinion makers, o que é que se faz diferente. No fundo, temos que criar aqui um enredo para efetivamente depois dizer qual é que é a sua verdadeira história. E aqui, mais uma vez, em relação ao risco, quando se está numa startup, nós temos que arriscar e temos que tomar posições diferentes. Uma empresa corporativa muitas vezes tem medo de arriscar, porque há aquela coisa da equipa, a equipa que se ganha não se mexe, mas por outro lado às vezes deixamos de ganhar e continuamos sem mexer, e isso é que pode ser mais arriscado. E, portanto, temos aqui, em termos de estratégia, temos dois eixos que é importante contemplar. Se estamos na fase também de retenção, ou seja, de manter os clientes atuais, e aí escolhemos a forma de comunicação com eles e as tools, as ferramentas, como o direct marketing, o SEO, a publicidade online, impressa in-store, ou os eventos de networking são fundamentais para quem está a querer reter, temos que alimentar a nossa rede. Mas, por outro lado, a minha estratégia é no sentido de atrair. Eu tenho que pensar os materiais de uma forma muito mais de apresentação, quase de uma carta de apresentação, porque eu, no fundo, quero incentivar ao retorno, quero que as pessoas me recomendem e quero criar promoções cruzadas. Portanto, para contar a minha história é preciso criar uma narrativa, e o que é uma narrativa? É um relato, é uma exposição de um facto, de um acontecimento, um conto ou novela. Esta pode ser uma estratégia para eu contar a minha história. Eu tenho é que escolher como é que eu vou fazer essa narrativa. Como é que os outros veem essa narrativa? Normalmente, se eu for muito bem sucedida, ela tem imensa sorte. O que nós sabemos é que quando somos bem sucedidos, é que há ali muito sangue, suor e lágrimas, e é preciso fazer esta distinção. Então, em termos de enquadramento, o que é fundamental para uma startup? Em primeiro lugar, definir os objetivos, o porquê. Já falámos no público-alvo, com quem é que eu vou falar, e é necessário especificar e saber muito bem com quem eu vou falar. A mensagem tem que ser muito direta. Quando eu quero dizer tudo e mais um par de botas, o que é que acontece? Eu não vou reter nada. Portanto, é fundamental apostar numa única ideia e é essa que eu vou focar a minha atenção. Depois, por outro lado, vou trabalhando nas outras ideias que a própria marca tem, mas o foco é extremamente importante. Escolher os meios mais adequados, não só ao meu produto, à minha mensagem, ao meu target e também ao meu budget. Quem é que eu vou escolher para passar esta mensagem? E que resultados é que esperamos? Depois a narrativa, como é que eu vou contar a história? E mais uma vez o enquadramento da empresa é fundamental. Fazer uma análise de pontos fortes, pontos fracos, de oportunidades e de ameaças, obviamente também da concorrência, saber os objetivos que nós temos, vamos trabalhar para o mercado, trabalhar na cota de mercado, trabalhar em termos de clientes, de vendas, trabalhar também o lado promocional é fundamental. A mensagem é muito importante dizermos quem somos, o que oferecemos, qual é o sentimento em relação à marca e o incentivo à ação. Isto é fundamental, nós comunicamos para que as pessoas tenham uma reação e a reação que nós queremos é que elas procurem a nossa marca. Definir o nosso público, quem é que são os nossos stakeholders, os clientes, os parceiros, a concorrência, a mídia, todos os opinion makers que nos vão ajudar a passar a nossa mensagem e para quem nós destinamos a nossa mensagem. E depois há que, obviamente, pensar neste mix de comunicação, o emissor da mensagem, dos suportes, dos canais, o timing, e é extremamente importante fazer uma avaliação. A auditoria é fundamental para perceber o que correu menos bem, o que correu muito bem e o que podemos melhorar. E estratégia de branding, obviamente que temos de fazer o posicionamento e a mensagem, analisar o mercado e criar então a identidade da nossa marca. Nós temos que fazer a conquista de procura no sentido de lealdade, que é a fidelização do consumidor, o lançamento do produto e depois continuar a ter um suporte de pós-venda. Eu não posso, agora estou aqui, olá, eu sou eu, estou aqui, vim ao mundo e de repente nada mais acontece. Não, há todo um caminho para percorrer. Acabou mesmo agora de começar.
Depois o desenvolvimento de conteúdo, a apresentação corporativa, ver os case studies que temos, apresentações, peças digitais. É neste sentido que a SAIU criou esta metodologia para ajudar a construir esta narrativa da vossa empresa. Os próprios eventos onde vamos estar presentes, as relações públicas que são fundamentais para se poderem relacionar com os mídias, com a publicidade e treinar os outros interlocutores. E fundamentalmente, obviamente, o mundo digital. Todo o mundo atualmente passa por aí e, portanto, é fundamental adequarmos a comunicação a estes canais, porque ela é feita de forma distinta da comunicação tradicional. E posto isto, e estava um pouco também a acelerar, porque não quero cumprir o nosso tempo, mas não sem falar de se está pronto para partir connosco. Para partir connosco, porquê? A SAIU, como eu comecei por apresentar, criou esta metodologia que lhe chamou Go 360, e acho que agora conseguem perceber o nome. Nós estamos a pensar 360 à volta de uma marca, tudo o que é importante, e criou uma metodologia aplicada à concepção de estratégias de comunicação específicas para startup. Obviamente que o seu know-how e core business é para empresas independentemente da sua dimensão, mas com a parceria com a Acredita Portugal percebeu desta necessidade de pequenas empresas terem uma metodologia adequada à sua dimensão de negócio, ao seu estádio, aos seus recursos e, portanto, a SAIU acabou por pensar em grande, mas agir em pequeno no sentido do seu negócio, não em pequeno, mas de acordo com essa dimensão e, portanto, convidamos-lo a partir connosco e, mais uma vez, sabemos que todo e qualquer assunto que façamos numa startup ele vai ter uma repercussão, se eu tuço, o resto das pessoas vão perceber e, por isso, na parte de corporate eu posso cometer mais erros que eu não posso cometer numa startup. E termino um bocadinho no sentido que termino com um exemplo como comecei, altamente inspirador. O vídeo continua a não ser a melhor qualidade possível, mas é o que temos. Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And E era um bocadinho este exemplo que queríamos dizer. A própria Apple posicionou-se como a maior startup que há no mundo. E foi assim que eles lançaram, ou neste caso relançaram, o seu negócio. E, portanto, se o próprio Steve Jobs se inspirou nas startups, no fundo, acabamos por ter as vantagens de estar a construir algo que já foi verdadeiramente inspirador para os outros. O que sabemos é que quem está numa grande empresa, normalmente o nível de satisfação vai diminuindo ao longo do tempo. Numa startup e com a conquista de resultados é precisamente o inverso. E, portanto, citando Seth Godin, tens tudo o que precisas para construires algo próprio, maior do que tu próprio. Tens tudo o que precisas para construir algo maior do que tu próprio. E se a comunicação for uma lacuna, nós estamos também cá para isso e por isso convidamos a fazer download da nossa app, que é gratuita e que acaba por dar a conhecer a rota de comunicação que nós estamos a preparar para lançar muito brevemente, onde poderá conhecer por que sítios é que nós vamos passar, poderá inscrever-se e, inclusivamente, se não passarmos perto de vocês fazerem-nos uma sugestão ou um convite, que adoramos ser convidadas, e que podemos aplicar a nossa metodologia e tirar todas as dúvidas com a metodologia Go 360. Eu deixo mais um bocadinho aqui para poderem fazer download. De qualquer forma, a seguir ao webinar será enviado o link, onde também poderão fazê-lo e ter acesso a essa informação. Posto isto, deixamos a nossa apresentação de contactos. Podem-nos endereçar qualquer dúvida agora já de seguida. Se quiserem pensar um bocadinho no assunto, também o podem fazer. Os nossos contactos são Marta Gonçalves e Marlene Gaspar e poderão então fazê-lo.